Muito bom dia, nação. Logo cedo na manhã desta quinta-feira, já estamos aqui trazendo as notícias e informações do Flamengo para vocês. E, meus amigos, olha, tivemos uma noite péssima, né? Pelo fato de que o Flamengo tomou 3 gols do Atlético Mineiro em pleno Maracanã. Mas um detalhe importante é o seguinte: parabéns para a torcida do Flamengo, que apoiou do começo ao fim. Um espetáculo da torcida do Flamengo no Maracanã. Olha, de parabéns, é para aplaudir de pé a torcida do Flamengo. Agora, falando sobre o jogo, o Flamengo não conseguiu vencer o Atlético Mineiro. Foi praticamente avassalador essa vitória do Atlético Mineiro dentro do Maracanã. O pior é isso, dentro do Maracanã. Por isso é uma derrota que dói na alma, né? Nós vamos analisar a imprensa esportiva falando sobre isso. Tem uns comentaristas que analisaram a derrota do Flamengo e praticamente o Flamengo termina o ano sem título, porque ainda tem chance matemática, mas é uma missão, podemos dizer, impossível, né? Principalmente porque o Palmeiras venceu o América Mineiro por 4-0. Mas nós vamos analisar juntos. Você que é torcedor do Mengão, tá sempre junto com a gente aqui no nosso canal. Já chega aqui explodindo o dedo no like, nos ajude a bater uma meta de 2.000 likes para esse vídeo. Para isso eu preciso muito da força da torcida do Mengão em peso aqui no nosso canal. E se você ainda não está inscrito no nosso canal Meu Mengão React, eu convido você a fazer parte, porque aqui todos os dias nós trazemos notícias e informações do Flamengo e aqui nós vivemos Flamengo, tá bom? Então na manhã desta quinta-feira, você que tá aí tomando seu cafezinho da manhã, se preparando para ir trabalhar, vamos juntos então analisar a imprensa esportiva de todo o Brasil, fazendo análise dessa derrota do Flamengo no Campeonato Brasileiro pro Atlético Mineiro. O Maracanã agora, o Flamengo do Tite viu despencar as chances de título neste Campeonato Brasileiro. 3-0 pro Galo. Pedro Henrique Torre é quem traz as informações. Valeu, pessoal. Aqui no Maracanã era uma decisão e o Atlético Mineiro entrou com tudo, deu uma sapatada no Flamengo. 3-0, impiedoso, e aí ultrapassou o rival rubro-negro na tabela. Chegou aos mesmos 63 pontos, mas superou no saldo de gols. A equipe do técnico Luiz Felipe Scolari, o Filipão, não deu chances para o Flamengo de Tite. 3-0 de forma impiedosa. O Paulinho abriu o placar logo no início da partida. O Flamengo ainda tentou, pressionou. O goleiro Everson fez até boas defesas, principalmente ali encabeçadas Léo Pereira e Bruno Henrique, mas no início do segundo tempo, Edenilson fez 2-0. Maracanã ficou um pouco mais murcho, mais de 60 mil pessoas por aqui. E aí no finalzinho, mais pro final da partida, o Flamengo fez várias trocas. Gabigol entrou no finalzinho da partida. Rubens ampliou 3-0. O Flamengo já tinha situação de saldo de gols complicada, piorou mais ainda. Viu o Galo ultrapassá-lo justamente por esse critério. Situação do Flamengo para título bastante complicada diante de todo o panorama dos saldos de gols. O Galo passa e aí torce contra os rivais, especialmente o Palmeiras, em toda a questão da sequência de campeonato. Torcida do Atlético muito animada com a atuação do time, levou a melhor o Felipão sobre o Tite nesse duelo de treinadores e depois da partida ouvimos aqui no Maracanã, claro, os personagens desse jogo. O que nós fizemos aqui, nós jogamos como estamos jogando principalmente os últimos 7, 8, 10 jogos, com um esquema bem definido taticamente. Os jogadores, dentro desse esquema, mais ou menos dão a mim aquilo que eu preciso em verticalidade, e eles também estão jogando dentro das suas características, que é uma coisa que a gente vai adaptando ao estilo que a gente gosta. Então, por isso, nós melhoramos no campeonato e estamos aí brigando por uma posição melhor. Nós temos que fazer o nosso trabalho, que é esse que estamos fazendo, e os outros que joguem e vejam o que também conseguem. Nós, lá atrás, não fizemos por merecer. Quem sabe vamos receber o castigo agora, né? Fazer o quê? Mas pelo menos estamos orgulhosos da equipe, orgulhosos dos jogadores que temos. Queimado, carne queimada, dói. Também criei expectativa. Sou um ser humano, claro. Na medida que vai evoluindo a equipe, produzindo, tendo grandes resultados significativos, vai crescendo, cresce a expectativa minha, claro. Fica chateado, sim, fica a carne queimada,
Mas ele é do jogo e tem uma parcela importante, sim, desse trabalho. Não vamos isentar, ela é parcial de todo mundo, mas cada um tem a sua parcela, o técnico tem, é durante o jogo, é na preparação, é na recuperação, mas é na derrota também. O futebol, ele tem que ter esse discernimento, essa sensatez, esses momentos, inclusive, difíceis, que eles são de uma derrota, que ela é um adversário direto, mas ter a serenidade, a sensatez para poder responder. Então é isso, Flamengo que sentiu bastante a ausência do Pulgar, jogou com o Thiago Maia no meio de campo, vai ter a volta do chileno para o jogo de domingo aqui mesmo no Maracanã contra o Cuiabá. Já o Atlético Mineiro recebe em casa o São Paulo nessa luta aí pelo título brasileiro. Fica para o fim de semana esse suspense, um campeonato brasileiro tão pegado. Um abraço. Valeu, Pedro. Tá aí. Então o Galo vence, é outro time no segundo turno, né? Se liga na diferença. No primeiro turno, o Atlético disputou 19 jogos com 7 vitórias, 6 empates e 6 derrotas. Aproveitamento de 47,4%. 22 gols marcados e 17 sofridos. No segundo turno, são 17 partidas até agora, 11 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Mais de 70% de aproveitamento, 27 gols marcados e 10 sofridos. É a melhor campanha do retorno do Campeonato Brasileiro. Então, 36 pontos. O Palmeiras vem em segundo com 32. O Flamengo está na terceira colocação neste segundo turno. Galo forte, vingador e sonha com o título, né? Porque quem vem lá de baixo, a noite foi excelente para o Galo, que o torcedor atleticano cantou e se ouvia no Maracanã no final só o canto do Galo. Um pouquinho antes, o torcedor rubro-negro também cantou, reconhecendo o esforço nessa reta final do Flamengo. Foi até bonito de se ver. Um amigo meu rubro-negro disse: eu nunca vi o Flamengo perder por 3-0 e o Maracanã continuar cantando. Mas eu queria perguntar para você, Elton, se o Pulgar, que estava suspenso, fez falta, se foi importante aí na definição do jogo, faltou um volante ali, sem tirar os méritos da excelente vitória atleticana. Eu acho que fez falta sim, Edu. Pode dividir duas partes nesse jogo. Acho que o desempenho espetacular do Atlético, que o Filipão destacou bem, de um time que está entendendo a forma de jogar, nesse 4-4-2 dele, né, do Hulk e o Paulinho bem próximos, mas um Flamengo que encontrou no Pulgar um jogador de equilíbrio, né, entre defesa e ataque, o jogador da transição, de uma recomposição rápida, recuperação de bola, distribuição de jogo, fundamental para pontos importantes que o Flamengo conquistou nas últimas rodadas. O Thiago Maia, que foi seu substituto, teoricamente, na função, né? Acabou não fazendo também um bom jogo, tanto foi substituído. Jogador que até quando chegou ao Flamengo era aquele jogador que vai ser o substituto do William Arão e vai ser um jogador que vai fazer o que o Pulgar tem feito. E não conseguiu fazer isso no Flamengo, acabou fazendo um jogo muito abaixo, o meio-campo do Flamengo não funcionou bem e o Atlético, nessas transições rápidas, soube aproveitar demais. O curioso é ver essa tabela do Atlético e 3 derrotas no segundo turno, né? Uma para o Vasco, time que está brigando para não cair. Uma para o Cruzeiro, num clássico também, né? Que estava ali próximo. E, se eu não me engano, tem uma contra o Coritiba, né? Nesse segundo turno, onde o Atlético perdeu para o Coritiba, um time já rebaixado. Para a gente perceber o quão maluco esse campeonato, né? O quão equilibrado ele acaba sendo, times perdendo pontos para equipes da parte de baixo da tabela, mas não deixa de ser surpreendente nessa reta final. A gente está falando de Flamengo e Atlético jogando na antepenúltima rodada, brigando pelo título. Falaríamos isso quando o campeonato começou, certamente. Quando ele se desenrolou, desistimos dessa ideia. E agora os dois chegam em condições ainda de brigar pelo título, faltando 2 rodadas para acabar o campeonato. E você estava certo, é isso. Foi contra o Coritiba também, a terceira derrota que você citou aí. Antero, tivemos um encontro de Tite e Filipão, o Pedro mostrou no material. Um abraço emocionado entre os dois que ficaram anos sem se falar, apesar de uma amizade antiga. E bonita a imagem que a gente viu antes da bola rolar no Maracanã. Eu quero que você fale sobre os dois treinadores, ex-seleção brasileira, mas antes vamos ouvir os próprios, um falando do outro. Eu falei para ele 3 vezes muito obrigado, porque no início da minha carreira eu fui buscar nele
informações, conhecimentos. Imaginava um dia ser ou ter um nível de Filipão, de Vanderlei Luxemburgo, de Nelsinho Batista, de Carlos Alberto Parreira. Eu olhava e dizia assim, poxa, cara, esses caras são referências nacionais. E aí eu disse, eu agradeci a ele. Foi esse sentido. Nós falamos, um abraço, tudo bem? Como é que está? Tudo bem? Família, tá? Não tem nada de diferente do normal. É uma coisa que acontece um momento qualquer, ou alguém que diz alguma coisa meio estranha, que muitas vezes o que é dito aqui não é a realidade verdadeira. Então, o que acontece é que em algum momento que nós cruzamos, nós vamos ter a oportunidade de falar ou explicar uma coisa ou outra para entendimento entre nós, que sempre tivemos. Tá aí, Antero Greco. Melhor assim, né? Os dois numa boa e que vence o melhor, né? E sim, e até pela carreira que cada um tem no futebol, pela idade, sobretudo, o Filipão. Eu vou dizer uma coisa para você, Edu e fãs de esporte. 1 ano e meio, sobretudo, eu avalio como perdemos energia boa com bobagens ao longo da vida. Quanto rancor, quanta mágoa, sabe, quanta decepção, inúteis, bobagens. A vida tem coisas mais importantes no nosso dia a dia, das quais não damos muita relevância. Chega um momento que a gente fala, meu Deus, tem tanta coisa legal na vida, para que eu vou ficar acumulando ou cultivando ressentimentos? Que bom que eles tiveram esse tipo de reação. Veja o Flamengo. O Flamengo que estava olhando, ganhou do América, teve uma vitória boa sobre o Palmeiras, ganhou do Bragantino, não foi? Empatou com o Fluminense. Quer dizer, por isso que a torcida ainda acredita nessa possibilidade pequena de título. E só arredondando e devolvendo para você, nós falamos do Galo, que perdeu, você lembrou aí, Coritiba, Vasco e Cruzeiro. Bom, quando eu era garoto, já me interessava por futebol, o querido Oswaldo Brandão, um treinador mítico no nosso futebol, ele dizia o seguinte a respeito de Campeonato Paulista, que era a grande competição lá nos anos 60 até os anos 70. Falou, campeonato você ganha em cima dos pequenos. Dos grandes não, porque um rouba ponto dos outros. No Campeonato Brasileiro, se vence a competição ou se lamentam maus resultados quando não se superam os que estão na parte de baixo. Veja que eu não estou falando de pequenos, estou falando de times gigantes que muitas vezes passam por um período ruim, porque esses são os pontos irrecuperáveis. Agora, perder para o Flamengo, aí depois vai ganhar do Palmeiras, aí pode tropeçar diante do Grêmio, mas aí recupera diante do Inter, aí o Flamengo vai ganhar do Palmeiras, perde para o Botafogo e assim por diante. Os pontos da turma de baixo, daqueles que lutam para não cair, não dá para recuperar. Talvez seja isso que esteja pesando no momento contra o Atlético. Uma torcida incrível, lotado o estádio, 60 mil pessoas, mas foi engolido pelo Filipão. O seu treinador aí do Flamengo foi engolido pelo Filipão. O Filipão deitou, rolou, 3-0 foi pouco. Paulinho, que seja respeitado a sua religião, porque você é o artilheiro do campeonato. A melhor defesa do brasileiro, qual que é? O Atlético. E o Filipão mostra que ele é muito foda, velho. Ele é muito bom. É uma coisa impressionante o que o Filipão representa pro futebol brasileiro. Ele é uma lenda, velho. Eu já critiquei muito o Filipão, mas eu vim dizer pra você, Filipão, que você é um dos maiores treinadores de todos os tempos. Que chocolate! O que o Hulk fez. Aí o Felipe Diniz, o Fernando Diniz, convoca o Matheus Cunha. 3 gols. João Pedro, meu Deus, o Tite, convoca quem no lugar do Hulk? O grande, oportunista Tyson. Só uma vergonha. Então, parabéns a esse cara incrível que tá ali, ó. Pra mim, um dos melhores jogadores do futebol mundial, que é o Hulk. É a torcida do Flamengo. Nossa, como eles estão tristes.
jogador triste. Nossa, tô super triste também. Então, parabéns, Galo, Vingador. Parabéns, Galocura. Não teve o height, né? Então, minha gente, tudo que um treinador prepara durante sessões de treinos e quando ele vai para a pré-eleição e ele vai para aquele último papo reto com os jogadores, eu não sei o que de fato o Felipão disse na pré-eleição e nenhum de nós vê treinos. Então, a nossa base de análise é o jogo ou alguma informação que você recebe, porventura elas chegam e tal. E onde eu estou querendo chegar com tudo isso? A impressão que eu tenho é que as sessões de treinos dadas pelo Felipão, pelo Lucas Gonçalves, pelo Pracidelli, a impressão que eu tenho é que tudo que eles treinaram para esse jogo e essas sessões de treinos aliadas à pré-eleição antes do jogo, a impressão que eu tenho é que os jogadores do Atlético executaram exatamente tudo e da forma que o Felipão solicitou. A impressão que eu tenho. Porque se existe um jogo perfeito, qual é o jogo perfeito na minha avaliação? É exatamente esse jogo que o Atlético fez. Por quê? Porque a impressão que eu tenho é que o Felipão pediu para que o Atlético marcasse muito forte, o Atlético marcou, e quando tivesse a bola, fizesse transições rápidas, mas que atacasse o Flamengo, e o Atlético fez. Normal que o Flamengo chegue, normal que o Flamengo aperte, normal que o Flamengo sufoque, mas o Atlético respondeu defensivamente de uma maneira, para mim, perfeita. Ah, Everton, perfeita se a bola não tivesse chegado no gol. Perfeito, o goleiro também faz parte do sistema defensivo, e quando a bola chegou, o Everson fez grandíssimas defesas. Eu serei aqui hoje incapaz e acho injusto pensar um jogador para destacar que, bom, um jogador, e o jogador é o fulano, esse aqui merece o prêmio de melhor em campo. Eu serei injusto se fizesse isso. Porque se você notar, do Everson, atenção, do Everson, a todos que entraram como titulares, passando pelos que entraram no segundo tempo, sem exceção, ainda teve a entrada do Mariano também, sem exceção, os que foram titulares no jogo, os que entraram depois, sem exceção, todos fizeram um grande jogo. Gente, o Everson foi um absurdo em campo, sistema defensivo espetacular. O Otávio, que eu outrora critiquei de forma pesada, outras pessoas também. É assim, gente. Futebol, lamentavelmente, ou talvez não posso dizer que lamentavelmente, mas é assim. Se você tem uma sequência ruim, as críticas aparecem. Se você tem uma sequência boa, se o time encaixa, se o time melhora, você vai chegar aqui e vai elogiar e vai encontrar mais pontos positivos. É normal, o melhor time do retorno tem mais pontos positivos para você destacar do que pontos negativos. Outrora ele tinha mais pontos negativos e isso era destacado. Outrora você questionava o trabalho do técnico, até a permanência do técnico, e hoje o time encaixou, os resultados acontecem, você não discute mais. É do jogo, você não pensa mais, é do jogo. Ninguém vai dizer que o Hulk tá com a bunda grande. O Hulk deitou. Fabrício Bruno, seguramente hoje, vai pensar, cacete, o Hulk e o Fabrício Bruno, eu não tenho certeza que eu não tenho os números aqui, mas deve ser o zagueiro mais rápido do Campeonato Brasileiro, do futebol brasileiro. E o Hulk deitou nele hoje. Então, assim, o Paulinho de uma inteligência absurda, o Zarate jogou demais, o Edenilson fez o melhor jogo dele, não é pelo gol, o melhor jogo dele, 2 jogos e 2 bons jogos com a camisa do Atlético. E eu gosto muito do Edenilson, e falei que até então a 3, 4 rodadas, me decepcionou muito. E eu vou dizer, não só do Edenilson, mas também da entrada bom, primeiro, o Otávio, bem demais, o Edenilson, bem demais. O Rubens entrou bem, fez gol, mas entrou muito bem mais uma vez. As laterais do Atlético funcionaram bem. O Arana é craque, né, gente? Falar do Arana é chover no molhado, é uma coisa desnecessária. Aí você tem Zarate, Paulinho, porra, o Hulk jogou demais mais uma vez. Então não dá para pensar um jogador como o melhor em campo. Mas se tivesse que eleger o melhor em campo, eu elegeria o técnico Luiz Felipe Scolari, seguramente. O Filipão, ele reconhece que ele não trabalha sozinho, né? Ele tem as pessoas que o auxiliam, e eu entendo que ele reconhece isso, e o trabalho dele, do Lucas Gonçalves e do Pracidelli, fez com que o time... Ah, mas foi tarde. Cara, é outra coisa que é do jogo, outra coisa que é da disputa, sabe? Vai lamentar se o Atlético não for campeão por 3 pontos. Quais os 3 pontos que serão lembrados? Do Clássico, os 3 pontos do Clássico. Mas o Atlético perdeu pro Coxa, o Atlético deixou pontos aí pro Vasco, 6 pontos, o Atlético ficou 9 jogos sem vencer, pera lá. Então se o Atlético for de fato campeão, disse aqui, né, para mim o campeão sairia desse jogo aí, mas é que o Palmeiras já foi lá e já, enfim, despachou a América, e a tabela do Palmeiras não é das mais complicadas, né?
embora ele possa pegar talvez na última rodada um Cruzeiro que tá mal, embora venha de resultado positivo na rodada, né? Mas talvez o Cruzeiro precise efetivamente ganhar a última rodada, e aí o Cruzeiro pode ser aquele, pode dar uma mãozinha. Eu lembro que o Atlético tem uma vitória a menos que o Palmeiras, se empatar em pontos também não será suficiente, mas espera lá, dizer que foi tarde demais, que já não vale mais nada, não foi tarde demais coisa nenhuma. O Atlético matematicamente se garantiu na Copa Libertadores, pelo menos no G6, e agora vai lutar por um G4. É importante a gente destacar o que aconteceu em 2020 com o Atlético e o que veio a acontecer em 2021. Não estou dizendo que o 24 será melhor que o 23, porque o Atlético arrancou na reta final ali e vai disputar uma Libertadores e vai chegar muito forte para a próxima temporada, a ponto de ser campeão e tal, mas o elenco do Atlético, a base será mantida, tudo leva a crer que o Filipão vai ficar. O Filipão participa da montagem, do início da temporada, e esse time encaixado, a tendência, eu não acho que o Atlético deve trazer Barca ou liberar Barca, eu acho que não vai acontecer. Já falei aqui o que eu penso de jogadores que estavam aqui, que tem um custo-benefício ruim, eu não sei se o Atlético pretende negociá-los, mas aí é problema do Atlético lá, com o seu diretor de futebol, Rodrigo Caetano, que é muito competente para cuidar disso. É mais um desmanche muito perigoso, eu não acho que o Atlético vai liberar uma Barca e nem trazer outra Barca. Então a base desse elenco dá uma rejuvenescida e vai para a próxima temporada. E se conseguir daqui a pouco fechar com o Scarpa, encaixa como uma luva nesse time. O Atlético, então, com o início de trabalho do Filipão e com o encaixe nessa reta final, isso pode ser muito importante para a volta no ano que vem. Mas vamos deixar o ano que vem para a gente falar lá na frente e vamos continuar falando do jogo, vamos continuar falando do que o Atlético fez, vamos continuar falando de uma vitória com autoridade, uma vitória absoluta, um jogo perfeito. O Flamengo não conseguiu jogar, aliás, o Flamengo jogou longe, inclusive seus principais jogadores, muito longe do que eles fazem e vinham fazendo até aqui na competição. E por que isso aconteceu? Eles estavam numa noite ruim? Não, eles não estavam. Não tem como você pegar um time inteiro, não, fulano, Beltrano, você pega aí 4, 5, 6 jogadores de altíssimo padrão, e todos estavam mal numa noite, ou estavam numa noite ruim. Não, eles não jogaram porque o Atlético marcou demais. Eles não jogaram porque defensivamente o Atlético foi nota 10 e ofensivamente ele foi nota 10. Logo, ele fez o jogo perfeito. O Flamengo foi amassado no Maracanã. Mas não, porque eu estava vendo aqui os comentários. Ligou contra-ataques e ganhou o jogo. Ligou contra-ataques e ganhou o jogo. A perfeição no totó do contra-ataque, a velocidade na transição, o treinamento de jogador que vem por dentro, que se infiltra, que recebe, como o próprio Edenilson. O tempo que o Hulk esperou, aliás, ele não esperou, o tapa que ele deu pro primeiro gol e o gol do Paulinho, sabe? Então, assim, isso é treinamento. Isso é exercício de repetição, e o exercício de repetição e o treinamento e os treinamentos renderam ao Atlético uma grandíssima vitória até aqui na temporada. Eu lembro que esse Atlético aí que bateu o Palmeiras, esse Palmeiras aí tomou uma piaba do Flamengo, e aí o Atlético vai lá e dá uma piaba no Palmeiras e no Flamengo, e no Grêmio, e no Red Bull Bragantino, e no Botafogo. Mas tarde demais. É do jogo. Não dá para lamentar e achar que 3 pontos, aqueles 3 pontos ali foram entregues, que não é assim que a banda toca. Não é assim que a banda toca. Importante destacarmos aqui mais uma vez para fechar. O Atlético fez um jogo perfeito. Eu não pinço um jogador no jogo, eu pinço o treinador. O Filipão, para mim, foi o cara do Maracanã. O cara do Maracanã. E ainda bem que, mesmo não gostando do estilo do Filipão, você que está aí do outro lado, eu que estou do lado de cá, ainda bem que eu fiz um vídeo há alguns dias sobre isso. Ultrapassado não. Eu fiz um vídeo, acho que no início da semana passada. Ultrapassado não. Você pode não gostar dos sistemas que ele adota, do jogo dele, mas dizer que está ultrapassado, esse ultrapassado fez uma massagem em treinadores mais jovens, em treinadores que eu, por exemplo, ou em treinador que eu, por exemplo, tenho como o grande treinador brasileiro, que é o Tite. Ele foi lá e meteu 3-0, fora os ameaços. O Flamengo não existe sem um lugar. A verdade é essa. E outro choque de realidade, o Thiago Maia não tem condições de ser titular hoje no time do Flamengo. É um jogador totalmente nulo no meio de campo. Sobretudo quando atua ao lado do Gerson na volância. É um jogador fraco hoje. É um jogador que não tem condições de vestir a camisa do Flamengo. Ayrton Lucas, baita jogador. Mas em jogo decisivo ele se esconde. Foi assim em Copa do Brasil, foi assim no Mundial, foi assim em várias competições ao longo da temporada 2023. E agora eu vou falar sobre a lateral direita. Gente, é um absurdo o Flamengo, que fatura 1 bilhão, ter na lateral direita Mateuzinho, Wesley
e Varela. Isso é inadmissível. Isso é inadmissível, galera. Não dá para o Flamengo ter na lateral direita Mateuzinho e Wesley. Gente, o que os dois fizeram hoje foi um absurdo. O gol do Rubens, o Wesley marcando, pô, parecia eu marcando na pelada aqui em Niterói, cara. Coisa lamentável. Parece que é avoado, que tá em outro mundo. E o Mateuzinho, no primeiro gol do Atlético Mineiro, tudo bem, Fabrício Bruno pode ter errado, mas eu acho que foi muito mais um erro do Mateuzinho do que do Fabrício Bruno. O Mateuzinho vem falando, gente, o Mateuzinho é inoperante. O Mateuzinho é um jogador extremamente comum. O Wesley, na minha opinião, pulou etapas. Foi forçado a jogar no time principal do Flamengo. Foi forçado pelo técnico Sampaoli. Porque, na verdade, era para ser o Varela segurar essa responsa aí. Então, galera, não dá. Foi um choque de realidade hoje que aconteceu no Maracanã. O Arrascaeta, quando tá mal, o Flamengo não joga bem. E eu não vou ficar aqui culpando o Arrascaeta. Ele não é super-herói, pô. Ele é ser humano. Eventualmente, ele vai estar bem marcado e não vai conseguir fazer uma boa partida. O Everton Ribeiro saiu lesionado. Espero que não seja nada no ombro dele. Que não seja uma contusão grave. Mas também não faz mais nada. Não dá para se esperar mais nada do Everton Ribeiro. O Gabigol entrou com vontade, beleza, mas não é o Gabigol que a gente conhece. E o Tite errou. O Cebolinha era o melhor jogador do setor ofensivo do Flamengo. O Tite foi lá e sacou o Cebolinha, o melhor jogador do setor ofensivo do Flamengo. Por quê? E deixou o Bruno Henrique que estava mal, deixou o Mateuzinho em campo. Pô, gente, calma aí, cara. Mateuzinho não dá, Tite abriu demais do Flamengo. Chupa Flamengo. Tite fez milagre, elenco fraco, vergonhoso, ano todo fazendo vergonha. Cara, a verdade é o seguinte, o Flamengo não merecia ser campeão, não merece ser campeão do Campeonato Brasileiro. A questão é que o Botafogo está fazendo uma das maiores vergonhas, se não for a maior vergonha do futebol brasileiro, e está dando brecha para outros clubes tentarem o título. Essa é a verdade. E o Palmeiras está sabendo aproveitar. Por quê? Porque o Palmeiras é um time sério. Se a gente for fazer um raio-x do elenco do Palmeiras com o elenco do Flamengo é melhor. Mas o Palmeiras hoje ele tem um treinador que está lá há 3 anos. Ele conhece cada detalhe dos jogadores do Palmeiras, cada detalhe. O Tite acabou de chegar e estava uma zona no Flamengo. A verdade é essa. O Tite veio para botar o Flamengo no G4 e pensar em 2024. Por isso que eu brinco lá no programa da SBT, eu falo, cara, o que vier é lucro, porque essa é a verdade. O Flamengo não era para estar disputando o título do Campeonato Brasileiro, gente. Está disputando porque o Botafogo deu esse mole aí. Mas se a gente for botar na ponta do lápis, merece? É claro que não merece, pô. Um time que toma virada, que tomou recentemente para o Grêmio, que toma virada, que tomou recentemente para o Santos, que empata com o América Mineiro em casa, que empata com o Cruzeiro em casa, merece ser campeão do Campeonato Brasileiro? É óbvio que não, pô. É porque estava dando, é porque tinha uma esperança, a verdade é essa. Eu tinha uma esperança, não vou negar, mas eu sabia que o jogo de hoje tinha grandes chances de pôr um ponto final nesse sonho. Tanto é que lá no SBT, quem me acompanha, eu falei, eu acho que seria empate, que já seria péssimo para o Flamengo. Eu não estava 100% confiante numa vitória do Flamengo, mas futebol, Flamengo, torcida, Maracanã, a gente sabe que tudo pode acontecer e aconteceu o pior. O desastre. O Flamengo tomou um baile no Maracanã. 3-0. 3-0. O Flamengo conseguiu me decepcionar todas as vezes que eu acreditei nele em 2023. Foi isso mesmo. Foi isso mesmo. E não há o que dizer, né? Vamos ser sinceros, o Flamengo não merecia ser campeão brasileiro, hein? Não é, as uvas estão verdes ou estão podres, não é nada disso. É claro que eu adoraria que o Flamengo tivesse sido campeão brasileiro, mesmo sem merecer, mas não merecia. Não jogou para isso, se beneficiou de uma amarelada histórica do Botafogo, uma coisa quase que inacreditável, e dos tropeços do próprio Palmeiras também, que andou chegando a ficar 4 jogos sem ganhar, tá? Acho que perdeu desses 4 jogos a maioria, enfim, e o Flamengo deu uma melhorada com o Tite e acabou encostando, mas não merecia. Verdade que não merecia. Boa noite, RMP. Pulgar faz muita falta. O Wesley pode largar de mão. Pois é, cara. Esse é um ponto que eu pretendo falar muito na live de hoje. Não é só o Wesley. Não é só o Wesley. É o Wesley, é o Mateuzinho e é o que tudo indica o Varela, que não botam nem para jogar. Porra, o Marcos Braz, o Bruno Spindel e todo o departamento de futebol e até o Landim são culpados diretos por essa tragédia que aconteceu hoje. Porque eles fizeram o Flamengo disputar uma temporada inteira sem lateral direito. Essa é a verdade, nua e crua. O Flamengo disputou a temporada de 2023 sem lateral direito. O Rodinei foi embora, não contrataram ninguém e caíram no conto que muita gente caiu, hein? Que o Wesley era bom jogador. Gente, o Wesley é um perna de pau. Não há outro termo. O Wesley é um perna... é garoto, não interessa, é ruim de bola, é grosso. O Flamengo precisa, e me assusta ver
Ó, o Palmeiras já fez 1-0 no América. Me assusta ver o Flamengo não botar logo... Já tem uma lista de jogadores aí possíveis, né? De La Cruz, lateral esquerdo. E lateral direito ninguém fala nada, cara. Como é que pode o Flamengo não... É o seguinte, primeira necessidade do Flamengo em 2024, um lateral direito. Primeira, porque não tem nenhum. Pode mandar os 3 embora. São horrorosos, sabe? Puxa um garoto do juvenil e contrata um bom. Esses 3, esquece, são porcarias. Não são dignos de vestir a camisa do Flamengo. É isso. O Flamengo levou de 3 hoje, com 3 falhas dos seus laterais direitos. No primeiro tempo, o Mateuzinho dormiu, não marcou o Paulinho. No segundo tempo, o Wesley fez aquela cagada monstruosa de errar aquele passe e armar o contra-ataque do segundo gol. E no terceiro gol, ele chegou atrasado em relação ao Bruno, que passou por ele como se estivesse passando por uma velhinha de bengala. Então, amigo, é o seguinte, quer dizer, primeira posição que o Flamengo precisa contratar alguém em 2024 é o lateral direito, cara. É óbvio. Mas o senhor charuteiro, o mordedor de virilha, o outro lá que é o rei da planilha, não entende um catso de futebol, acham que não. E fizeram esse crime de deixar o Flamengo disputar uma temporada inteira com 3 laterais, que eu repito, junta no liquidificador, bate e não dá meio copo de lateral direito. Que vergonha! O Flamengo termina sua participação no Campeonato Brasileiro como ele começou essa temporada, como ele foi durante toda a temporada. Uma vergonha, um time sem vergonha na cara. Eu vou definir para vocês o que eu vi aqui no estádio, agora no final do jogo. Se eu sou os jogadores do Flamengo hoje, eu saio do gramado sem olhar para ninguém. Eu saio do gramado depois dessa vergonha de levar de 3-0, sem olhar rindo, nem para minha mãe. Eu vou olhar sorrindo depois de um jogo como esse. Aí eu vou falar para vocês o que eu vi todos os jogadores do Flamengo fazendo. Todos ficaram no gramado, ficaram abraçando o time do Atlético Mineiro, ficaram sorrindo. Tem que ter vergonha na cara. Um time que passa a vergonha que passou hoje no Maracanã tem que sair de campo de cabeça baixa, sem olhar pra ninguém. É um time sem vergonha. Esse time do Flamengo, desse ano, ele não tem brio. Esse time do Flamengo de 2023, ele não tem orgulho de vestir a camisa do Flamengo. É um time que precisa ser colocado contra a parede. Um jogo como esse, você vê tudo que é jogador, dando sorrisinho, abraçando o jogador do Atlético Mineiro no gramado. O que eu vi a torcida do Flamengo fazer hoje, eu nunca vi. 3-0 para o Atlético Mineiro. 3-0. A torcida do Flamengo começou a cantar, dizer que tem orgulho de ser rubro-negro. E mesmo assim, o time não acordou. O time se rendeu. O time foi apático. É um Flamengo que é uma vergonha. Esse time do Flamengo de 2023 vai ficar marcado. Se essa geração ficou marcada como uma das mais vitoriosas da história do Flamengo, esse time, o de 2023, vai ficar marcado como uma das maiores vergonhas da história do Flamengo. Esse time foi uma vergonha. O que esse time fez a temporada inteira? O torcedor hoje saiu de casa, saiu do trabalho e veio direto para o Maracanã. Lotou o Maracanã. E o Flamengo começou jogando bem. Eu tenho que falar do jogo, mas antes eu queria fazer esse desabafo do que eu vi, da posição desses jogadores depois do jogo. Um time que tem brio, um time que tem vergonha na cara, não ficaria sorrindo com o time do Atlético Mineiro no meio-campo. Eu vi essa cena e eu tô falando, todos os jogadores do Flamengo ficaram brincando com os jogadores do Atlético Mineiro, ficaram dando abraço. Pilhado é fair play. Fair play é um escambau. Não tem que ter fair play depois de perder um jogo desse. Sai de campo de cabeça baixa e vai embora, porque o torcedor se fudeu hoje aqui no Maracanã. Essa é a verdade. O torcedor se fudeu, pegou trânsito, 7h30 da noite jogo, para ver o que esse time fez no segundo tempo. Um time que desistiu da vitória, mesmo com a torcida gritando quando estava 3-0 pro Galo. Agora, falando do jogo em si, o que é a defesa do Flamengo? A defesa do Flamengo é um lixo. A defesa do Flamengo nessa temporada é patética. Os gols que o Atlético Mineiro fez hoje, Pilhado, golaço do Paulinho com jogadaça do Hulk, sim, mas é gol de pelada. É gol de pelada. Fabrício Bruno, Mateuzinho. O que o Mateuzinho ainda faz no Flamengo, gente? O que o Mateuzinho
ainda faz no Flamengo. E o Tite quer botar o Mateuzinho pra jogar. É jogador que não tem nível pra jogar no Flamengo. É jogador que já teve chance adoidado. O primeiro gol hoje do Atlético Mineiro, nas costas do Mateuzinho, vê se você acha luz pra mim, nas costas do Mateuzinho, foi algo ridículo. O Fabrício Bruno, zagueiro supervalorizado. Zagueiro muito supervalorizado, na minha opinião. O Fabrício Bruno. Agora, uma coisa que tem que deixar claro. Fabrício Bruno, eu vi que teve uma declaração dele aí, recentemente, que queria jogar na Europa. Vai! Agora, eu só não sei qual o time da Europa que vai querer contratar o Fabrício Bruno. Aí eu não sei, porque ele falou que quer ir pra Europa. A defesa do Flamengo nesse ano é uma vergonha. A defesa do Flamengo nesse ano leva gol de pelada. Esse Atlético, ele tá marcado por ser uma boa defesa. O ataque do Atlético hoje criou o que quis. Criou o que quis. O ataque do Atlético Mineiro. Flamengo não marcou. Flamengo não fez pressão. Flamengo é uma defesa, desde os volantes até os zagueiros, que vem sendo uma vergonha. Eu repito, contra o Grêmio, 3 gols de pelada. Flamengo levou 3 gols de pelada contra o Grêmio. Contra o Santos, um gol que estavam 3 jogadores marcando o Soteldo. O Wesley faz uma falta desnecessária. Gol de pelada de novo. E hoje, os gols do Atlético Mineiro tá de brincadeira. E outra, o Rossi é horroroso. O Rossi foi uma mentira da diretoria do Flamengo para a torcida do Flamengo. O Rossi é um goleiro fraco, é um goleiro caro, é um goleiro estabanado, é um goleiro sem coordenação motora, é um goleiro que não sabe sair do gol, é um goleiro que não sabe sair jogando e é um goleiro que não faz uma defesa decisiva para o time do Flamengo. Primeiro gol, foi um belo gol do Atlético Mineiro? Foi, mas foi falha do Rossi. Ele sai atrasado e não fecha o ângulo. Sai atrasado e não fecha o ângulo do Paulinho. Segundo gol, eu nunca vi o goleiro sair numa bola e escolher o canto. Espera o jogador finalizar. Ele sai, igual uma barata tonta, escolhe o canto e o Edenilson chuta no meio do gol. E ele cai antes. Ele cai antes. Então, e o terceiro gol eu nem preciso falar. Eu acho que a internet tá ficando fraca, dá uma olhada aí. E o terceiro gol, eu não preciso nem falar. A bola passa em câmera lenta na frente dele e ele não sai do gol. É um goleiro caro e ruim. É uma diretoria, como eu falo, erra muito em contratações e ninguém fala nada. Diretoria do Flamengo gasta e ninguém fala nada. Agora, a torcida do Flamengo hoje, cara, ficou calada grande parte do segundo tempo porque o time não ajudou. Agora, uma coisa eu quero deixar claro. Eles gritaram em apoio ao Flamengo, perdendo de 3-0. E eu vou ser muito sincero aqui com o que eu vou falar. Eu tô suando. Tá um calor absurdo no Maracanã. Eu tô suando. Agora, uma coisa tem que deixar claro, a torcida apoiou, a torcida mostrou o seu valor. Agora, o grito que esses jogadores mereceram hoje, para finalizar a temporada do Flamengo, era time sem vergonha. A torcida não gritou, pelo contrário, apoiou até o minuto final. Mas o grito que esse time do Flamengo merecia sair do Maracanã escutando hoje era time sem vergonha. Porque a temporada foi uma vergonha e o Flamengo se despede da temporada passando vergonha como começou. Começou com uma vergonha, eliminado do Mundial pelo Al Hilal. Então o ano já começou com uma vergonha, a eliminação pro Al Hilal na semifinal do Mundial. E termina com essa vergonha diante da sua torcida no Maracanã, porque o ano do Flamengo acabou. Palmeiras não vai mais perder esse título brasileiro. E o Flamengo se despede desse brasileiro como ele começou o ano, como uma vergonha. Um time... E hoje, eu vou ser claro, para mim o Flamengo está melhorando com o Tite. Para mim, o Flamengo vai ter uma nova cara com o Tite. Acho que ele tem que renovar esse elenco. Acho que tem que chegar jogador novo. É um elenco apático, é um elenco acomodado. Acho que vai mudar com o Tite. Agora, hoje o Tite falhou. Aí, nação, então, as últimas informações do Flamengo. Meus amigos, dia triste pro Mengão. Vamos olhar pra frente agora e torcer para que 2024 seja diferente. Tamo junto e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.